Diogo Carvalho. Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Quero saudar a respeitável direção dessa instituição, meus colegas docentes, as autoridades denominacionais aqui presentes, aos familiares e com particular alegria a vocês, queridos formandos, aqueles da turma do EAD que me brindaram com esta honra, especialmente aqueles que deixavam a câmera aberta durante as aulas síncronas. Meu breve discurso pode ser assim resumido: a teologia só cumpre o seu propósito quando serve à missão. Eu não digo isso porque eu sou professor de missiologia. O estudo da missão em si é apenas uma entre tantas outras disciplinas, tantas outras áreas da teologia. Contudo, se a missiologia está ao lado destas matérias, o mesmo não podemos dizer da missão em si. A missão de Deus e da igreja está ligada à própria função da teologia. John Frame afirma que a tarefa da teologia é, abre aspas, tomar a verdade da Escritura e humildemente servir ao povo de Deus, ensinando-a e pregando-a e aconselhando e evangelizando. E o que é isso senão a missão? Portanto, eu não temo dizer, diante de todos, inclusive dos meus colegas professores que têm dignificado suas respectivas disciplinas, que a teologia em todo o seu compêndio só cumpre o seu propósito quando serve à missão. Permitam-me dar 3 razões para essa minha ousadíssima proposição. Primeiro, a Bíblia, fonte da revelação e do estudo teológico, é um texto essencialmente missionário. Na Bíblia, a missão é contada da primeira à última páginas. Nela nós encontramos o propósito missionário de Deus, de constituir uma comunhão plena entre si e os seres humanos, desenhada desde o princípio, porém sabotada pela queda e refeita a partir da vida e obra de Cristo, do início ao fim da Escritura. Nela também está o convite para nos engajarmos nesta missão. Ao lermos a Bíblia assim, enxergaremos a missão em todas as partes dela. Mas a Bíblia não apenas contém missão, ela própria é um livro missionário. Ela foi escrita com este propósito. Como o apóstolo João declara no final de seu evangelho, seu objetivo foi levar o leitor a crer em Jesus Cristo e nele encontrar vida eterna. Isso pode ser dito de toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem uma finalidade missionária, que é levar o ser humano a conhecer Deus por intermédio de Cristo. É por isso que um dos gestos mais singelos e mais poderosos de evangelização é simplesmente presentear alguém com um exemplar da Bíblia. Se vocês não olharem para a Bíblia com esses olhos, a terão compreendido errado e, pior, a ensinarão errado. Em segundo lugar, é a grande comissão que justifica a própria educação teológica. Como vocês sabem, a grande comissão foi a ordem que Jesus entregou aos seus discípulos para, sob o poder do Espírito Santo, irem a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que Ele nos deixou. Wayne Grudem, comentando a parte final da grande comissão, diz que a grande comissão significa ensinar a doutrina bíblica, porque todas as palavras de Jesus nos evangelhos e em todas as palavras, ou melhor, e todas as palavras de todos os outros livros da Bíblia, são as palavras que os novos discípulos devem aprender a obedecer. Essa tarefa pressupõe uma boa teologia, uma teologia abrangente e fiel. Portanto, foi apenas por causa da grande comissão que casas de formação teológica como essa foram criadas. De fato, sem que os nossos pioneiros,
que eram tanto teólogos quanto missionários, estivessem empenhados em cumprir essa missão aqui no Brasil e a partir do Brasil para o mundo, o Seminário do Sul jamais teria sido criado. De igual modo, se deixarmos de reafirmar esse mesmo compromisso hoje, teremos perdido o nosso principal fundamento. Queridos formandos, se tudo o que aprenderam aqui for aplicado a qualquer coisa, menos a grande comissão, vocês terão frustrado o propósito para o qual esta centenária casa foi criada e se mantém. Isso nos leva à terceira razão. Tudo o que vocês aprenderam em teologia tem um desdobramento missionário. É na missão cristã que todos os campos do saber teológico encontram seu sentido e sua razão de existir. Vamos ver se é assim. Se vocês estudaram, por exemplo, história do cristianismo, foi para ver como a igreja se comportou ao longo dos séculos, aprender com os seus erros e realinhar sua trajetória e missão. Se estudaram filosofia, psicologia e sociologia, foi para compreenderem melhor o ser humano e a sociedade, sobre os quais incide a tarefa missionária, segundo eles mesmos se descrevem. Se estudaram teologia bíblica ou sistemática, foi para garantir que ao fazerem discípulos e os ensinarem naquelas coisas que Jesus nos deixou, permanecerão fiéis à revelação que Deus faz de si mesmo na Escritura. O mesmo se diga da hermenêutica, exegese, o estudo do hebraico e do grego, que lhes permitirão extrair o sentido original do texto sagrado e transmiti-lo com fidelidade aos discípulos. Se estudaram homilética, práticas pastorais, aconselhamento bíblico, foi para formarem verdadeiros discípulos de Cristo, ao mesmo tempo alvos e agentes da missão. Portanto, todo o currículo do curso de teologia encontra seu caminho de volta à missão. Para algumas matérias, esse caminho é mais óbvio, para outras, nem tanto, mas cada uma delas, precisamente selecionada para compor o nosso currículo, converge direta ou indiretamente para a missão. Então, revisando as três razões antes de avançarmos. Porque a teologia só serve quando serve a missão. Em primeiro lugar, porque a Bíblia, fonte da teologia, é um livro missionário. Segundo, porque sem a grande comissão, a própria formação teológica perde sua razão de ser. E terceiro, porque tudo o que se aprende em teologia tem um desfecho missionário. No entanto, infelizmente, existe uma teologia que não serve à missão. Essa é aquela que, ao deparar-se com um cego à beira do caminho, encontra nele apenas um assunto para entreter a mente. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A teologia que serve à missão, por sua vez, é aquela que responde à questão de fundo. Nem este pecou, nem seus pais, mas que também e principalmente se compadece e age, toca e cura. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A teologia que serve à missão é aquela que gera reflexões, sim, mas que também gera atitudes. Naquele gesto de compaixão pelo cego de nascença, Jesus nos ilustrou uma teologia que serve, uma hamartiologia preocupada não apenas com a mera responsabilização do pecador, mas com sua restauração, portanto uma teologia missionária. Essa teologia missionária é de igual modo encontrada em Paulo. Não é por acaso que ele foi, ao mesmo tempo, o maior teólogo e o maior missionário da história da igreja. Vamos pegar Romanos, por exemplo, a sua epístola mais densa teologicamente. É um texto extremamente missionário. Desde o primeiro capítulo, ele diz que é devedor do evangelho tanto a gregos quanto a bárbaros. No capítulo 10, ele nos instiga: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? No desfecho de sua epístola, já no capítulo 15, perto de sua conclusão,
ele convida seus destinatários a se envolverem num projeto missionário, que era alcançar a Espanha, uma nação ainda não alcançada. Quem ama o livro de Romanos, gosta de citá-lo em debates acalorados, mas não ama missões, está lendo o livro de Romanos errado. Sejam, portanto, teólogos da missão. No ministério, liderem a igreja na missão. Onde quer que venham servir, façam da grande comissão a justificativa e o crivo de cada iniciativa. Quando uma nova atividade surgir, perguntem a si mesmos e aos outros: em que essa atividade vai contribuir para o cumprimento final da grande comissão? Ou, depois de realizada, tal ação terá deixado a grande comissão mais próxima de seu desfecho do que antes? Se a resposta for negativa, rejeite-a. Teólogos que mantenham a missão em perspectiva, isso é o que vocês devem ser. O tempo vai passar e vocês jamais devem permitir que a missão tenha se tornado algo que ficou para trás, algo da antiga época do seminário. Esqueçam o professor de missiologia, mas não esqueçam a missão. Não se deixem abduzir pela torre de marfim da teologia meramente especulativa. Sejam teólogos, repito, da missão. Por fim, lembre-se de que tudo, inclusive a missão, resulta na glória de Deus. Como esclareceu o pastor batista John Piper, as missões não representam o alvo fundamental da igreja, a adoração sim, a glória de Deus sim, ela é o fundamento, pois Deus é essencial, não o homem. Contudo, é na missão que a glória de Deus e o bem do homem se encontram. É por meio da grande comissão e de seu cumprimento que as nações conhecerão e adorarão a Deus e se alegrarão nele para sempre, para a glória dele. Segundo Efésios 1, 5 e 6, Deus mesmo escolheu, segundo o propósito de sua vontade, ou em versões mais antigas, segundo o beneplácito de sua vontade, Ele mesmo escolheu receber o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, é na adoção por meio de Cristo que Deus é glorificado de forma mais singular por esse atributo tão específico, a sua maravilhosa graça. Deus possui tantos outros atributos, que se exprimem de múltiplas maneiras. Até mesmo a graça dele tem outras expressões, porém é na missão que a graça é escancarada como nenhum outro lugar. Porque é quando o evangelho é pregado e o ser humano morto em seu pecado é regenerado, convertido e salvo, a missão se torna uma vitrine da graça, um outdoor da glória da graça de Deus. Portanto, meus queridos formandos, façam de sua jornada ministerial um canal para a glória de Deus brilhar no cumprimento da missão. Desenvolvam uma teologia que sirva à missão e assim glorifiquem a Deus. Que Ele abençoe a todos. Amém.